Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos agora para a parte 12 de nossa série de mensagens Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. E nós vamos hoje, este é o nosso segundo sermão sobre o Sermão do Monte. Lembrando que o Sermão do Monte é um dos mais importantes sermões que já existiram na face da terra. No boletim está escrito Mateus capítulo 5, verso 13. Está faltando um tracinho. Deveria ser Mateus capítulo 5, versos 1, tracinho, 3. Então a gente vai ler do 1 ao 3. Ok? Diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Até aí, amém. Então hoje nós vamos falar sobre a primeira bem-aventurança. Bem-aventurado os pobres em espírito. O que significa ser pobre em espírito? E por que é deles o reino dos céus? É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Em primeiro lugar, veja que glorioso aquilo que nós vemos nos primeiros 2 versos, que assentando-se Jesus, aproximaram-se dele os discípulos e abrindo a sua boca os ensinava. Um detalhe interessante aí é que, se você observar nos evangelhos, Jesus costumava pregar sentado. Se alguém puder me dar uma cadeira aí. Mas Jesus costumava pregar sentado. Naquela época eles costumavam pregar sentado. Mas é uma questão meramente de costume. Mas o que é glorioso aí é Jesus, abrindo a sua boca, os ensinava. Lembre-se do que nós já aprendemos no capítulo anterior, no capítulo 4, que o ensino de Jesus é a luz do mundo. O mundo sem o ensino de Jesus está em trevas. São homens tateando no escuro. São homens formulando suas próprias opiniões, suas próprias concepções baseadas no nada. Mas quando Jesus abre a sua boca para ensinar, existe um raio de luz. Os nossos olhos são abertos. Os nossos corações são abertos. Os olhos dos cegos são abertos, os ouvidos dos surdos são abertos. Os coxos passam a andar. Espiritualmente falando, é isso que é Jesus abrir a sua boca. É Ele nos iluminar, é Ele nos esclarecer. Fora de Cristo só há confusão. Fora de Cristo só há trevas. Qual referência os homens têm sem Jesus? É por isso que os homens se entregam cada vez mais a maldades, cada vez mais a perversidades, porque eles resistem à luz de Jesus, eles guerreiam contra o reino da luz de Cristo, em nome de um reino de trevas, de maldade, de perversão. Mas nós não somos assim, porque nós somos como os discípulos do verso 1. Aproximaram-se dele os seus discípulos. É isso que nós viemos aqui fazer. Se aproximar de Jesus, se aproximar do Senhor Jesus para ouvir tudo o que procede da sua boca, para que nós não andemos mais em trevas, mas na luz. E aí, dos versos 3 até o verso 11, vem as famosas bem-aventuranças. As famosas bem-aventuranças. Hoje nós vamos focar na primeira bem-aventurança, bem-aventurados pobres em espírito, mas eu quero fazer algumas considerações gerais sobre essas bem-aventuranças, do verso 3 até o verso 11, ok? Então, tem diversas bem-aventuranças aí. Em primeiro lugar, o que significa bem-aventurado, né? Bem-aventurados os pobres em espírito. Depois, no verso 4, bem-aventurados que choram. Depois, no verso 5, bem-aventurados mansos.
Depois, no verso 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Verso 7, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurado os limpos de coração, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos. O que são essas bem-aventuranças? Bom, a palavra bem-aventuranças tem a ideia de alguém que é abençoado, alguém que é um receptor das bênçãos de Deus. E sendo mais específico, um bem-aventurado na Bíblia é alguém que tem motivos para ser feliz, ele é alguém muito feliz. A ideia do bem-aventurado é muito feliz, mas não é uma felicidade por qualquer motivo. Ele é feliz, o sentido é felicidade por ser um receptor das bênçãos de Deus. Então, bem-aventurado os pobres em espírito. Quer dizer que os pobres em espírito têm motivos para ser alegre, para ser feliz, porque Deus vai enchê-los de bênção. E aí a pergunta que surge, quando a gente lê isso aqui, a gente começa a perguntar, como é que esse grupo de pessoas aqui pode ser feliz? Como é que eles podem ser considerados abençoados? A gente vê algumas coisas aqui, por exemplo, no verso 4, ó, os que choram. Né? Se eu estou chorando, como é que eu estou feliz? Será que tem alguma bênção em estar chorando? A gente vai ver ao longo desse sermão que esse choro ao qual Jesus se refere são as pessoas mais abençoadas que existem. A gente vai ver que não é correto não chorar por nada. A gente vai ver que em muitas circunstâncias os verdadeiros abençoados são os que estão chorando. A gente vê aqui, também pode causar dúvida, né, quando ele fala sobre, no verso 10, os que sofrem perseguição. No verso 11, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, ó, esse aí é outro choro abençoado, ó. Tem choro abençoado aí. Esse aí vai ser consolado. Como que é possível alguém que está no verso 10, tá vendo? Sofrendo perseguição, verso 11, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Como é que essa pessoa pode ser abençoada se ela está sofrendo perseguição? Então, estou mostrando aqui que Jesus vai falar de pessoas, Jesus vai falar de categoria de pessoas que, à primeira vista, a gente pode se perguntar, será que essa pessoa é abençoada mesmo? Será que essa pessoa realmente tem motivos para ser feliz? Porque as coisas que Jesus descreve, se a gente tiver um olhar superficial, pode parecer que não é bem-aventurado. Então vocês têm que entender aqui que a bem-aventurança, ela aparece num contexto que, sob um olhar superficial, e eu destaco a palavra superficial, pode parecer que essas pessoas não são bem-aventuradas. Estou passando por isso aqui. Será que eu sou bem-aventurado mesmo? Eu estou chorando. Eu tenho fome e sede de justiça. Quer dizer que eu preciso de justiça e não estão fazendo justiça por mim. Mas, como eu disse, Jesus é a luz do mundo. E como a luz do mundo, ele nos ensina a enxergar as coisas com uma clareza que nós não teríamos sem ele. É igual alguém no escuro, né? Você apaga a luz aqui. Imagina que a gente apagou a luz, está noite aqui. Aí você vai começar a andar assim, ó, tatear, você não está vendo nada. Né? Você começa a tatear, aí você encosta e você vê, ó, isso aqui é uma porta. Você até sabe que tem a porta aqui, que tem a parede aqui, mas não é claro. Não existe clareza. Jesus vai nos ensinar a enxergar essas situações com uma clareza que nós não teríamos
se ele não tivesse nos ensinado. Nós vamos aprender quem são os verdadeiros bem-aventurados. E essa ideia de bem-aventurado, né, como eu mostrei aqui, ela traz a ideia de alegria, de felicidade, por receber bênçãos de Deus. E eu quero que vocês entendam que esse é o assunto do Sermão do Monte inteiro. O Sermão do Monte inteiro começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7, termina no capítulo 7. Ele é nos ensinando como buscar, como alcançar as bênçãos de Deus. Então, o Sermão do Monte é isso. Como ser abençoado por Deus. Você já se perguntou o que eu faço para ser abençoado por Deus? O Sermão do Monte está ensinando como entrar nesse grupo dos bem-aventurados. Quem que faz parte desse grupo dos bem-aventurados? Mas só para ilustrar um ponto aqui, antes de se aprofundar na parte dos pobres em espírito, deixa eu dar um exemplo aqui do verso 4. Bem-aventurados que choram. Tá, vamos pensar aqui, bem-aventurados que choram. A gente vai ter um sermão inteiro para se aprofundar nisso, mas eu quero só para vocês terem uma noção. No olhar superficial, parece que quem chora não é abençoado. Eu estou chorando, quer dizer que eu estou triste, então não sou abençoado. Dependendo da crise que a pessoa entra, Deus esqueceu de mim. Mas, para pensar que dependendo da situação, se você não chorar, é porque você é injusto. Então, dependendo da situação, alguém fez alguma coisa, alguém praticou o mal. Então, você entende que o chorar é se entristecer, ficar triste. Então, vamos dizer que eu recebo uma notícia de que alguém aqui foi assaltado. Ou que alguém aqui a sua mulher abandonou você. Ou alguém que morreu. Se eu não chorar, ou seja, se eu não me entristecer, se eu não tiver tristeza por aquela situação, é porque eu sou ímpio. Quem ri o tempo todo é ímpio. Quem é justo se entristece pela injustiça. Vocês estão começando a perceber, então, que não existe essa superficialidade. Que os verdadeiros justos precisam chorar. Porque eles não se agradam com tudo. Eles não se agradam com a injustiça. Eles não se agradam com o mal. Então, aquele choro, na verdade, é uma bênção, porque é sinal de que existe uma alma viva dentro de você. Dependendo de o que acontecer e você não rola nenhuma lágrima, é porque você é um morto. Porque você já não sente, você já não consegue perceber as coisas. Então, percebam que o mundo não é os verdadeiros bem-aventurados não é essa superficialidade que o mundo quer colocar. Os verdadeiros bem-aventurados não estão sempre felizes o tempo inteiro, porque eles têm uma felicidade maior. Percebem o paradoxo? Mas vamos falar sobre os pobres em espírito, verso 3. Os pobres em espírito. Então nós vemos aqui que Jesus ele está falando de pessoas que são abençoadas, que são bem-aventuradas. E aí existe uma categoria de pessoas chamada pobres em espírito. Então deixa eu fazer uma observação aqui. Na nossa língua portuguesa Brasil 2022, a gente usa a expressão pobre de espírito com uma conotação negativa. A gente fala assim, o cara é pobre de espírito, quer dizer que ele é tudo de ruim, né? Bom, é muito importante quando a gente lê uma palavra na Bíblia, ou até em outra situação, você tem que entender aquela palavra dentro da definição que a própria Bíblia dá. Então, só para adiantar vocês, tudo que a gente for ver em cada bem-aventurança, a gente vai ver como que a própria Bíblia explica essa bem-aventurança. Então, por exemplo, quando diz aí,
no verso 6, os que têm fome e sede de justiça. A gente vai ver o que a própria Bíblia explica que é justiça. O que a própria Bíblia explica o que é amor, o que é misericórdia, o que é ser limpo de coração. Tudo a gente vai procurar definir dentro da própria Bíblia, dentro do próprio ensino de Cristo, como que ele explicava essas coisas. Ok? Isso é muito importante. Você lê uma coisa aqui, você precisa de uma explicação dentro da própria Bíblia. Então a gente tem que se perguntar o que essa expressão significa dentro da Bíblia. Pobres em espírito. Bom, a resposta pode ser encontrada em várias passagens, mas eu quero mostrar uma para vocês, que é Isaías 66. Isaías é um livro que aparece muito no Evangelho de Mateus. Então, quando vocês leem Mateus, vocês têm que ficar sempre ligados em Isaías. E outro ponto importante aqui também é que todas essas expressões que Jesus usa, ela aparece nos profetas. Então, Jesus ele não está trazendo palavra do nada. Por exemplo, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Salmo 37. Aliás, eu quero até dar um aviso aqui para os músicos da igreja, que quando a gente chegar nessa bem-aventurança aí, eu tenho que cantar o Salmo 37. Senão eu vou ficar triste. Bem-aventurados que choram. Isaías 66. Vamos ler o verso 1 e 2, tá? Vamos lá. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, o que treme da minha palavra. Então, está vendo que essa expressão aparece aí, ó, pobre e abatido de espírito, ou seja, pobre de espírito, aparece aí. Vamos entender. No verso 1, Deus diz: o céu é o meu trono, a terra é os cabelos dos meus pés. Aí ele faz uma pergunta: que casa vocês vão edificar para mim? Ou seja, a ideia aí não é que está literalmente, onde é que está o pé de Deus? Né? Ele diz: a terra é os cabelos dos meus pés. Cabelo dos meus pés é o encosto dos meus pés. Estou encostando meus pés aqui. O que quer dizer isso? Que a terra é o encosto dos seus pés. Onde é que está encostado? Os pés de Deus. Será que é em Campo Bom? Será que é no Rio de Janeiro? Não. Deus está falando que Ele é imenso, que Ele é infinito, que a terra que é tão grande é como se fosse só o encosto dos pés dele. E o céu é como se fosse o trono dele. Ou seja, Deus preenche tudo. Deus é onipresente. E o seu trono, ou seja, o seu domínio, o seu governo, está acima de tudo. Essa é a ideia do céu. O céu é o que está acima de tudo. O seu governo domina sobre tudo. Aí ele faz uma pergunta: que casa me edificaríeis vós? Ele está perguntando: será que tem como a gente construir uma casa e colocar Deus ali dentro? A gente vai falar, vou confessar uma loucura de criança aqui. Quando eu era criança, minha mãe falava que a gente ia na igreja, aí falava assim: a gente vai na casa de Deus. Vocês acreditam que eu, na minha infantilidade, ficava imaginando que tinha um homem gigante ali dentro? Eu imaginava um homem gigante, barbudo, barba branca, que ele morava em algum lugar ali dentro. Então, não é isso que ele está falando que não é. Tá? Não existe, na verdade, essa expressão casa de Deus não é usada dessa forma na Bíblia, né? Então é isso que Deus está perguntando: que casa vocês vão edificar para mim? Aí ele fala assim: e qual seria o lugar
do meu descanso. Onde é que Deus vai? Ó, aqui eu vou para descansar. Vocês, o ser humano é assim, né? A gente trabalha o dia inteiro. Vocês trabalham lá no seu escritório, no seu ambiente de trabalho. Aí chega 6 da noite, você fala, finalmente, chegou a hora de eu ir para o meu lugar de descansar. Aí você vai lá para o seu sofá, se joga ou vai para a sua cama, o lugar do seu descanso. Deus não tem isso. Deus não tem lugar de descanso. Então, o que isso diz sobre Deus? Deus diz que Deus é muito grandioso, que Deus é muito majestoso, que Deus é muito glorioso. Mas aí entra um problema. Não um problema com Deus, mas um problema com a gente. Preste atenção no seguinte. Aqui na Terra, vocês sabem que quando a gente vai lidar, ou quando a gente vê alguém que muitas vezes é importante na sociedade, o que acontece com muitos? Não estou generalizando, mas tem muitas pessoas que quanto mais elas crescem, mais elas se tornam o quê? Soberbas, arrogantes, né? Não fala com essa ralé. Parece que vai crescendo, Tem mulheres que parece que tem um rei na barriga. Já falei aqui, só tinha uma mulher com um rei na barriga, que é Maria. O resto não é bem assim, não. Então as pessoas são assim, quanto mais grandes elas são, muitas vezes elas vão ficando mais soberbos, né? Tem um pessoal aí, eu estava vendo, tem um pessoal aí que vira cantor, não é nem cantor famoso, mas fez um show lá para 50 pessoas, já está se achando Michael Jackson, o rei do pop. Tem gente que é assim, não precisa nem crescer demais e já está se achando a estrela. E aí, existe um risco da gente pensar que Deus é assim. Existe um risco da gente pensar, ó, como Deus é muito grande, como Deus é muito glorioso, Ele não se importa com a gente. Vocês sabiam que tem muita gente que pensa assim, ó, Deus não deve estar nem aí, Ele deve estar preocupado com outras coisas mais importantes, com pessoas mais importantes. Você sabe que é daí, inclusive, que entra a falsa doutrina da invocação dos santos. Vamos pensar como as pessoas pensam. Isso aqui não é bíblico, tá? Mas as pessoas pensam o seguinte: bom, eu sou aqui um zero à esquerda, então, se eu orar para Deus, se eu pedir para Deus, eu acho que Deus não vai querer me ouvir, não. Então, eu vou falar com São Pedro, porque Maria está mais perto de Deus. E aí, você acha que Jesus vai falar comigo primeiro ou vai falar com São Pedro? Então manda um recado para São Pedro para ver se chega mais rápido. É assim que as pessoas pensam. Vamos ver se vai chegar mais rápido, se Deus vai ouvir aquela pessoa ali. E tem muitos cristãos que pensam assim também, até dentro da própria igreja evangélica, no seguinte sentido: ó, se eu orar, Deus vai olhar assim para mim, vai falar, esse cara aí, não quero ouvir. Então tem que procurar aquele pastor super poderoso. E aí Deus ouve o pastor mais rápido, não é isso? Depende do pastor também, né? Se for um cargo mais alto, eu numa igreja assim meio pequenininha, o cara pensa, não deve ouvir tanto não. Tá errado isso daí. Sim, a gente deve orar uns pelos outros, e você deve continuar pedindo para que eu ore por você, e eu devo orar por vocês, e vocês devem pedir aos irmãos orar um por outro, mas Deus, Ele quer ouvir vocês também. Você que se acha um nada, você não é um nada. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você foi salvo pelo sangue de Jesus, e você foi criado e recriado como uma criatura e um filho de Deus. Deus te recebe como filho. Então, o que ele está dizendo aqui? Que Deus não é como as pessoas humanas que crescem e não se importam com os menores. É o contrário. Preste atenção então, é o seguinte, ó, verso 2. Porque a minha mão
Ó, Deus está falando, a minha mão fez todas essas coisas. Então, tudo que vocês estão vendo, foi eu que fiz. Aí vem o mas, tá vendo mais aí, ó? Mas, para esse olharei. Agora Deus vai falar, para quem que ele vai prestar atenção? Para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então, o pobre aí não é no sentido financeiro, né? Eu vou orar aqui, vamos ver se eu tenho dinheiro. Não, tô duro, tô sem dinheiro, então Deus vai me ouvir. Não é no sentido financeiro, mas é no sentido espiritual e sendo mais específico. É no sentido de alguém humilde que reconhece que sem Deus ele não tem nada. Esse é o sentido do pobre de espírito. Ele reconhece, sem Deus eu não tenho nada. Então, tudo que eu tenho vem de Deus. Tudo que eu tenho depende de Deus. De mim mesmo eu sou pobre. De mim mesmo eu não tenho nada. O que eu tenho que não vem de Deus? Nada. Então eu, por mim mesmo, sou pobre. Então, pobre aí no sentido de humilde. Abatido é no sentido de humilde. E que treme da minha palavra. O que treme da minha palavra? Quer dizer que quando Deus fala, você ouve. Quando Deus fala, você respeita. Quando Deus fala, você abaixa a cabeça. Sabe aquela situação assim? Hoje em dia, deixa eu usar uma comparação humana aqui. Hoje em dia está se perdendo muitos estão perdendo o respeito pelos pais. Mas quando nosso pai humano, quando nossa mãe humana quer nos instruir em algo importante, ou quer nos falar em algo importante, o que nós devemos fazer? Nós devemos ouvir, nós devemos respeitar, né? Seus filhinhos aí, tanto os maiores quanto os maiores, quando você fala assim para o seu filho, filho, você vai ter que dormir em tal horário. Não quero dormir em tal horário. Tá errado. Tá errado, o filho tem que fazer, tem que ouvir, tem que respeitar, porque minha mãe, o meu pai está me dando aquela ordem para o meu bem. Não, eu vou dormir quando eu quiser, às 4, 5 da manhã. Então, se a gente tem que ter um respeito pelos nossos pais humanos, imagina pelo Pai Celestial. É isso que ele está dizendo. O que treme da minha palavra. E aí eu quero que vocês se perguntem. Quando Deus fala, você é uma pessoa que ouve e não está nem aí? Ou você quer prestar muita atenção no que Deus está falando? Você valoriza o que Deus está falando? Reconhecendo que Ele é o Criador dos céus e da terra, que Ele é o Criador de todas as coisas, então tudo que Ele diz está certo. Está certo no automático. Então, este é o pobre de espírito. Porque ele reconhece que ele não tem nada de si mesmo. Né? Se a gente for falar no material, use a comparação aí do material para a gente entender o Deus espiritual. O que é um pobre? É alguém que não tem dinheiro. Um pobre de dinheiro é alguém que não tem dinheiro. Então, se existe uma pessoa que só vive de doação, tudo que ela tem é doado. Essa pessoa é pobre ou rico? Para comer tem que ter cesta básica. Para se vestir tem que alguém dar roupa. Essa pessoa é pobre ou ela é rica? Ela é pobre. Agora, em relação a Deus, tem alguma coisa que você tem que Deus não te deu? Tem alguma coisa que você tem que não precisou Deus te abençoar? Você fala assim, não, eu sou saudável, mas isso não tem nada a ver com Deus. Ou eu tenho um emprego, mas Deus não tem nada a ver com isso. Então, se tudo que você tem
provém de Deus, o que você é espiritualmente? Você tem que reconhecer que você é espiritualmente pobre. Aí que entra o paradoxo. Ser espiritualmente pobre é uma bênção. Porque você é dependente daquele que tem tudo, que é Deus. Quando você acha que tem, é aí que você não tem. Quando você reconhece que não tem, aí Deus abre a mão e te dá tudo. Porque na arrogância a gente fala, não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém, eu me garanto. Meu amigo, Salmo 104. O Salmo 104 diz que até para a gente respirar, Deus nos dá a respiração. Deus nos dá a respiração. Todo dia eu acordo, nós devemos acordar e agradecer a Deus. Obrigado por mais um dia. Ou olhe pela seguinte ótica. Se não fosse Deus, quantas pessoas já não teriam te destruído? Quantas pessoas más não existem nesse mundo? Então a gente tem que reconhecer que a gente veio do pó, para o pó voltaremos, e por isso nada que nós temos pertence a nós mesmos. E por isso nós somos pobres. E por isso nós trememos diante da palavra de Deus. E aí Deus faz uma promessa para esses. Mas para esse olharei. Para esse olharei. Então Deus não é como os grandes da terra. Quem são os grandes da terra? Tem os presidentes, os reis, os governantes. Vocês acham que se eu quiser, eu quero falar com o presidente Joe Biden. Vocês acham que eu chegar na Casa Branca ele vai me receber? Se eu tentar entrar lá dentro, vai vir polícia já me batendo no chão e já prendendo, algemando. Se eu tentar entrar no Palácio de Brasília, eu estou entrando aqui, eu vou aqui sentar junto no mesma sala do presidente. Eu saio dali algemado. Eu saio dali algemado. Eu estou invadindo o espaço, tem que ter. E eles vão falar com os grandes. Quem que você é? Quem que você é? Aí eles vão dar atenção. Se você tiver grana, se tiver muitos que vão te dar voto, eles vão te dar atenção. A boa notícia é que Deus não é assim. Você pode ser ninguém perante esse mundo, mas você tem acesso ao palácio de Deus. Vocês estão entendendo? Vocês têm acesso ao palácio de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz sobre isso, lá em Efésios capítulo 2. Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Olha só o que ele vai falar. Capítulo 2, verso 5. Vamos ler, verso 4 até o 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então preste atenção. Deus nos deu vida com Jesus. Agora essa parte é muito importante. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então você tem que imaginar o seguinte. Jesus está no seu trono e você está sentado em tronos junto com Jesus. Nós somos reis. Então não é que nós temos acesso ao trono, mas nós estamos assentados em tronos com Jesus. Aí você pergunta, como é que ele pode fazer isso por nós?
O que eu fiz para merecer? O que eu fiz para merecer? Você não fez nada para merecer. Ele fez tudo. E ele olha para o pobre, para o humilde de espírito, que treme diante da sua palavra. Volte para Isaías 66. Então, quero mostrar para vocês aí, ó, que o que é dito em Isaías 66 é equivalente ao que é dito em Mateus capítulo 5. Então, deixa o dedinho aberto aí em Isaías 66. Está todo mundo com o dedinho aí? Vocês vão abrir, vou deixar as duas passagens abertas. Isaías 66 e Mateus capítulo 5. Vocês vão deixar as duas abertas para a gente comparar. Tá? Então veja que lá em Isaías 66, ele diz, o céu é o meu trono, tá vendo? Então o céu é o meu trono. Então a ideia de trono aí quer dizer que Deus é rei. Deus domina, Deus governa, Deus manda. Então o céu é o meu trono é equivalente ao que Jesus diz em Mateus 5, verso 3, quando ele fala do reino dos céus. Então, quando ele fala do reino dos céus, é o reino em que Deus é o rei. O céu é o meu trono. Observem, então, que o reino dos céus é um reino em que Deus reina, Deus é o rei, mas ele governa sobre a terra. Porque a terra é os cabelos dos meus pés. Ou seja, a terra está debaixo do seu domínio, do seu governo, do seu reino. Então, o reino dos céus não quer dizer que Deus só manda, só governa sobre onde estão os anjos. Aqui Deus não manda em nada. Não, pelo contrário, o reino dos céus é o reino em que a terra está debaixo dos pés de Deus. E isso serve de alerta para os rebeldes, para os mentirosos, para os iníquos, que eles podem ser esmagados debaixo do pé de Deus. Não pense que o reino dos céus quer dizer que o reino pertence a Deus, mas a terra foi entregue ao diabo. Não, todas as coisas pertencem a Deus. O céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Por isso, então, que são bem-aventurados os pobres em espírito. Pode voltar para Mateus 5. São bem-aventurados os pobres em espírito, porque o reino dos céus está a favor deles. Porque Deus está a favor deles, porque Deus governa todas as coisas para favorecê-los, para abençoá-los. É isso que Jesus está dizendo. Porque deles é o reino dos céus, não é um reino humano, não é um poder humano, mas o próprio céu, o próprio Deus, os próprios anjos estão a favor dos humildes, dos que tremem diante da palavra de Deus. O próprio céu os defende. E aí que nós precisamos entrar num ponto muito, muito, muito importante aqui, que é o seguinte. Quando a gente fala sobre essas bem-aventuranças, quando a gente fala sobre essas bênçãos, uma pergunta que muitos fazem é o seguinte, tem dois erros sobre isso. A pergunta que muitos fazem é o seguinte, essas bênçãos eu vou receber enquanto eu estiver na minha vida na terra, ou essas bênçãos eu vou receber só depois que eu morrer, eu vou para o céu, eu vou ser abençoado lá no céu. E existem os dois erros. Tem os dois erros. Quais são os dois erros? Tem alguns que eles acham que todas as bênçãos têm que ser aqui, agora. Já está demorando, tem que ser agora. Esses estão errados. Né? Por exemplo, os amigos de Jó. Jó não pode ficar doente, se ele ficou doente, então ele é ímpio. Tem aqueles que pensam assim. Que tudo tem que ser
nesta terra aqui e agora. E para esses eu quero lembrar que não. Até o fim do mundo, o mundo vai ter problemas. Até o mundo acabar, algum problema sempre vai ter. Sempre vai ter. Então, sempre vai existir joio no meio do trigo, sempre vai existir pecador. Não quer dizer que vai ser na mesma quantidade. Não quer dizer que é a mesma coisa sempre, mas alguma coisa sempre existe. Até nas melhores igrejas tem falhas, como diz a nossa confissão de fé, que até as melhores igrejas debaixo do céu, bom, só eu estou aqui já tem uma falha aqui, né? Se fosse perfeita, ninguém poderia estar aqui, porque você já seria o problema ali, né? Mas tem outro extremo também. Então tem o extremo daqueles que acham que não existe bênçãos, ou que todas as bênçãos têm que ser aqui agora, e tem outro extremo, que acha que aqui agora não tem bênçãos. Que bênçãos é só quando eu chegar no céu. Bênção é só espiritual, aqui é só sofrimento, tomando bombardeada na cabeça, e é só dor, sofrimento, e esses também estão errados. Então a Bíblia diz que as maiores bênçãos serão na eternidade, mas que nós também somos muito abençoados aqui e agora. E no Sermão do Monte, é assim que nós vamos ver. Quer ver, por exemplo, no verso 4, antes de voltar para o pobre de espírito, no verso 4. Quando ele diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então a bênção aí, qual é a bênção? É a consolação. Aí surge a pergunta. Tem muita gente que pensa assim, ó, então eu vou ficar aqui na terra só chorando, só sofrendo. Aí um dia, quando eu morrer, aí vai acontecer alguma coisa de bom comigo. Está errado. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, e nós vamos ver que nós já somos consolados aqui e agora. Não é só choro por toda a vida. É também consolações, bênçãos, alegrias. A vida cristã não é só choro. Da mesma forma, no verso 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Eu preciso de justiça, Deus. Só quando for para o céu. Não, Deus faz justiça na terra, aqui e agora. Deus castiga os malfeitores aqui e agora também. E Ele vai castigar também na eternidade. Então, todas essas coisas aqui, tudo que é dito na bem-aventurança, vocês vão ver que existem bênçãos nos dois lados. E as pessoas precisam ser mais moderadas. E quando perde-se essa moderação, esse equilíbrio, perde-se a fé. Se você achar que tudo é só para o céu, você não vai ver mais sentido para a sua fé na terra. Ou se você achar que tudo é na terra, então nem precisa de Jesus voltar a fazer nada no céu, ou na eternidade, ou na nova terra. Então, precisamos ser equilibrados. Então, no verso 3, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, os que reconhecem que dependem de Deus. O que eles têm aqui e agora? Eles têm o reino dos céus aqui e agora. A gente já viu que o reino dos céus já existe. Ou seja, os céus estão a favor deles. Para pensar nisso. O quanto que isso é profundo. Se você anda humildemente diante de Deus, se você anda tremendo diante da palavra dele, todos os anjos estão a seu favor. Deus do seu trono está prestando atenção no que você diz. Ele está prestando atenção no que você quer. Ele está mobilizando os anjos celestiais para favorecer
os seus desejos. Como diz lá nos Salmos, que aquele que teme ao Senhor, Deus atenderá os desejos de seu coração. Porque não são desejos perversos, mas são os desejos de alguém que treme diante da palavra de Deus. E quando alguém se levanta contra nós, está aquela pessoazinha ali contra todos os céus. Olha só que maravilhoso. O pobre de espírito pode se levantar o mundo contra ele, mas está os anjos e está o próprio Jesus Cristo contra aquela pessoa. E a gente vê como que isso é ensinado no livro dos Salmos, né? O livro dos Salmos, o tema é o reino de Deus, o reino dos céus. Por isso que você vê lá, que vocês cantaram aqui, ainda que se levantem contra mim. Estão se levantando contra nós. Mas o que nós temos ao nosso favor? Deles é o reino dos céus. O céu é o meu trono e a terra é os cabelos dos meus pés. É onde eu esmago os meus inimigos. É onde eu destruo os malfeitores, os perversos que se levantam contra a justiça. Então veja que o Sermão do Monte começa de forma muito otimista. O Sermão do Monte começa de forma muito esperançoso. Otimista, esperançoso para aqueles que são pobres de espírito e que tremem diante da palavra de Deus. Porque deles é o reino dos céus. Então, meus irmãos, se nós estamos ao lado dos céus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem nos separará do amor de Deus? Nem a fome, nem a espada. Nada pode nos separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados pelo seu decreto. Romanos capítulo 8. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Evangelho de João. Olha só quantas palavras de esperança, de vitória, de otimismo Deus nos dá pelo fato de que o céu está ao nosso favor. O céu está ao nosso favor. E todas essas bênçãos, nós vamos ver aqui que todas essas bênçãos aqui das bem-aventuranças, nós temos a esperança de receber essas bênçãos muito rápido, muito cedo, em breve, próximo. Todas elas estão ao nosso alcance. Por isso, creia em Jesus, creia no Evangelho e ande com humildade. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos pelo reino dos céus. Graças te damos porque quem manda neste mundo não são os presidentes, não são os governadores, não são os reis, não são os príncipes. Quem realmente manda não é nem mesmo os demônios, mas é Jesus. Jesus Cristo é o nosso Rei, o Rei da justiça, o Rei da misericórdia, o Rei que olha para os pobres, para os abatidos em espírito, o Rei que olha para os humilhados, o Rei que olha para os que choram, para os que têm fome e sede de justiça, para os que são perseguidos e caluniados, e diz para ele: vocês são bem-aventurados, porque o reino de Deus, o reino dos céus pertence a vocês. Que essa certeza, essa esperança esteja gravada na profundeza de nossos corações, de que o céu está ao nosso favor. Que temeremos então, se o trono de Cristo nos defende? No nome dele nós oramos. Amém.